Boa noite. Aqui estamos nós para darmos continuidade ao estudo da obra A Evangelização no Mais Além, de Lúcio de Abreu, Espírito, e pela psicografia de Janaína Farias. Nós temos esse estudo quinzenal de uma realização da área da educação do 21º seu. Como leitura inicial, nós vamos ler do livro Vigiai e Orai, do irmão José, pela psicografia de Carlos Bacelli. Um pouco mais. Mesmo em solo ingrato, não te canses de semear. A boa semente jamais se perde. Um dia as condições serão propícias à sua germinação. O teu trabalho é o de semear. O da gleba é o de produzir. Cumpre com o teu dever e não alegues infertilidade do solo para cruzares os braços. Se puderes, faze um pouco mais. Aduba a terra com o suor do teu esforço redobrado. Auxilia um pouco mais quantos estejam demorando a corresponder às tuas expectativas. Às vezes, o que lhes falta é um pouco mais de carinho, atenção, amizade. Até mesmo as plantas ficam mais viçosas quando recebem um pouco mais de sol. Uma mensagem bem bonita, né? Que, na verdade, o trabalho nosso é semear. E muitas vezes a gente não vai conseguir ver o resultado da semeadura, né? Às vezes é muito tempo depois que esse terreno vai se apresentar em condições de deixar a semente florescer. Então, que fica aí a nossa reflexão. Vamos à nossa oração. Rafa pode fazer para a gente? Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, pedindo a Deus, aos nossos amigos espirituais, que coordenem esse estudo com a gente, que possamos estar sintonizados, deixando de lado as nossas preocupações, os nossos desafios íntimos, para que possamos aproveitar neste momento tudo que aqui for falado, estudado, intuído, né, pela equipe espiritual, que possamos nos harmonizar e assim assimilar todo o conteúdo. Fique conosco nos abençoando, protegendo cada um de nós aqui presente e aqueles que por questões outras não puderam estar. Inclusive, essa pessoa, né, conhecida de Mary, pelo visto é uma pessoa nova, né, jovem. E a gente agora, né, com Marta, damos prosseguimento ao nosso estudo do capítulo Aportando a Evangelização. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo do livro Evangelização no Mais Além, no capítulo 6, Aportando a Evangelização. Marta, você fechou o áudio. Desculpa. Nós estamos no capítulo 6, mais ou menos na metade, mas só para a gente dar uma relembrada, né, do que está acontecendo, eu vou fazer só uma recapitulaçãozinha rápida. Então, eles estão naquele momento, né, a Aninha, junto com o seu Lúcio, acompanhando as famílias que estão chegando para a evangelização, percebem um grande sistema de informações entre os trabalhadores espirituais e que, junto com as crianças, chegavam também os cooperadores responsáveis pelo acompanhamento de cada criança. E aí, as companhias espirituais das crianças eram encaminhadas para um setor específico onde iam ser atendidas pela espiritualidade. E a gente observa também uma organização muito grande nisso daí, no atendimento às vinculações das crianças, né, que tinha uma lista com nomes e demais informações.
E é interessante observar também que a alguns espíritos, né, não era permitida a entrada. Eles ficavam fora daquele círculo de proteção das casas que a gente vê muito nas obras de André Luiz. É, e aí o Lúcio de Abreu, ele vai relatar, né, a questão da irritação que esses espíritos ficavam, porque não era permitido que eles entrassem, né, mas aí uma equipe de segurança espiritual atuava, né, calma e incessantemente, tentando amenizar aquela situação. E aí a gente vai ver também, na sequência, que um casal que vem com uma criança de 5 anos, né, que estava chorando um pouco, né, agitada, né, ela vai ser atendida. E aí é muito interessante, a criança vai ser atendida, mas eles observam que a mãe, né, a jovem mãe, ela também recebeu, vamos dizer assim, um atendimento até maior. Ele coloca que foi uma concentração de doação de energias para a mãe. E aí o Lúcio vai explicar para a Aninha, né, que isso aqui é o texto mesmo, qualquer auxílio efetivo às crianças deve começar com os adultos que os cercam, pois, infelizmente, sem grandes exceções, são a raiz dos conflitos que as atingem. Isso aqui é uma coisa que a gente já consegue perceber nas nossas casas, né? Muitas vezes, crianças com as situações mais difíceis são crianças que vivenciam, né, problemas no seu lar, né, desencontros familiares. E aí também vale a pena a gente relembrar que eles muito felizes que conseguiram, em relação ao atendimento a essa família específica, a implantação do culto do evangelho no lar. E aí, com a realização desse culto, essa entidade, né, que trazia uma espécie de perturbação para aquela família, ele foi encaminhado, né, para o atendimento mediúnico da casa espírita. Isso aqui também é interessante. E fala também, né, que essa questão do psiquismo da própria família, do pai ao qual esse espírito estava vinculado, né, que a criança estava nervosa, porque a gente sabe que a criança, especialmente até os 7 anos, ela ainda está muito entre os dois mundos, vamos dizer assim. Ela ainda está bem conectada com a espiritualidade, tanto que a gente vê casos de crianças que têm um amiguinho invisível. Então, essa criança, a percepção dela também está mais aguçada, né, e acaba sendo atingida por essas vibrações que muitas vezes, né, são vibrações negativas, vibrações que não são muito legais. E aí, outra coisa importante para a gente lembrar também, que já no finalzinho do último estudo, a pergunta da Aninha: as dificuldades enfrentadas pelo casal decorrem da influência de irmãos desencarnados? E aí, seu Lúcio responde: não, na verdade, não. Olha só, na verdade, não. Mas, cultivando essas ideias mais descompromissadas, Fátima atraiu certas companhias que pensam da mesma forma, né? Então, aqui, nesses 2 parágrafos, a gente lembra uma coisa que é muito comum a gente fazer, né? Que é sempre culpar os espíritos desencarnados pelas nossas problemáticas, pelas nossas situações, quando a gente entra num tipo de desequilíbrio, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, aqui, né, mais uma vez, os espíritos colocam, não, ela, né, a encarnada, ela estava cultivando alguns comportamentos, algumas ideias infelizes que levaram com que ela atraísse esses espíritos. Então, muitas vezes a gente vê na evangelização, né, às vezes aquelas crianças mais agitadas, né? A gente tem que estar sempre, aí entra de novo o que a gente sempre fala aqui nos estudos, a questão da gente conhecer a família, como é importante se aproximar da família, do nosso evangelizando, não apenas se aproximar, conhecer essa família, buscar estar sempre em contato, para a gente ter uma compreensão maior da realidade na qual essa criança está inserida, ou esse jovem está inserido. Porque a gente está com ele ali só 1 hora, 1 hora e meia por semana. É muito pouco. Então, a gente precisa realmente se aproximar das famílias, né? De todos eles, conhecê-las, né? Saber um pouco mais das histórias. Aconteceu uma coisa interessante lá no Joana d'Arc esse ano. Ano passado, nós recebemos uma mãe, né? Uma mulher com uma filha. Estava com 3 aninhos, agora está com 4, né? Depois eu fui até descobrir que ela era irmã de criação de uma pessoa que trabalhou comigo, ele foi uma pedagoga que trabalhou na escola que eu trabalhei e tal. E aí a gente, né, naquele corre-corre do dia a dia, a menina
assim, um comportamento um pouco preconceituoso, né? Apesar dela ser negra e a mãe, mas um dia que recebeu uma tia que era negra, ela falou que ela não iria ter aula com aquela pessoa, com aquela tia, e a gente percebendo algumas coisas e até trabalhando isso na evangelização, né, para que isso se desfizesse. E aí, esse ano, numa reunião de pais, a gente foi descobrir, foi saber da história dessa criança. Essa criança é uma criança adotada, a gente não sabia. Ela é uma criança adotada, ela contou toda a história de vida dela, do processo de adoção. Então, assim, são detalhes que fazem a diferença, né? Até para a gente não dar nenhum furo na hora da nossa evangelização, né? Então, a gente tem que estar buscando muito isso. Saber como é que é constituída a família, né? Se os pais vivem juntos, se são separados, né? Se já estão em outros relacionamentos. Não como curiosidade mórbida, mas como conhecimento que vai ajudar a gente no dia a dia da nossa evangelização. Até quando a gente observa algumas situações, a gente vai entender melhor. A gente teve uma criança no passado que nos desenhos que fazia da família nunca colocava o pai. E o pai vive com eles. E ela falou assim para a tia do jardim: tia, eu quase não vejo meu pai. Porque o pai embarca, né? Fica um tempão fora, agora está com 7 anos. Então, assim, são detalhes que a gente vai percebendo. E a gente vai poder trabalhar em cima disso. E a criança vai, né, vai passando. Ela mesma passou, nem precisou ninguém perguntar. Ela não colocou a figura do pai. Se ela não colocou, está expressando aí algo que a gente precisa, né, entender. E aí a gente vai trabalhar também as questões, né, que a gente sabe que as famílias estão reunidas não só por vínculos de afeto, mas também pelos vínculos de necessidades de construir esse afeto. E aí foi bem interessante. Então, é bem bacana assim, essas coisas que o livro vai trazendo Marta, para a gente. quando você fala isso, a gente lembra daquela parte que nós falamos tanto da ficha, né? Da importância dessa ficha para que tenha-se um conhecimento melhor das crianças, dos jovens. E aí fica também uma questão que é uma dica para os trabalhos com pais, porque esse pai embarca, mas quem embarca fica um tempo em casa, que seja uma semana, que seja duas, dependendo das empresas. E o que acontece nesse período que essa pessoa fica em casa, né? Como é que é isso, né? Aí você observa nessa mesma criança, uma menina, né? Sempre uma expressão meio triste. Então você vai juntando as coisas, né? A gente tem que ir juntando as pecinhas do quebra-cabeças. Porque a questão da quantidade de tempo não é, de repente, o mais importante, mas a qualidade da relação estabelecida, né? Exato, exato. Então, nós vamos passar ao início de hoje, né, do texto de hoje, né? Aninha pergunta, outras providências foram tomadas? Aí o de hoje começa. Sim, o palestrante de hoje foi inspirado, todos localizaram o texto? Aqui também muito interessante esse primeiro parágrafo que nós vamos ler hoje. O palestrante de hoje foi inspirado, durante seu momento de estudo, a uma abordagem sobre a responsabilidade no lar, sobre a renúncia, paciência, matrimônio, divórcio e suas implicações espirituais. Então, olha só como o trabalho da espiritualidade é incessante e completo, né? Buscando abordar todas as necessidades e, e trazer para o encarnado, nas tarefas, as inspirações necessárias. Então, uma situação ali está posta, o palestrante vai ser inspirado na palestra a falar sobre alguns daqueles assuntos que vão chegar até o ouvido desses pais. Aí ele continua: a evangelizadora também foi inspirada a seguir certos rumos nas reflexões que auxiliarão o mentor espiritual da criança a atuar no seu reequilíbrio. Então, palestrante inspirado para falar sobre temas ligados à família, a evangelizadora também inspirada, né, para a condução da sua aula, né, poder facilitar essa intervenção do mentor espiritual da criança. E aí o terceiro ponto, quanto ao passe, uma de nossas cooperadoras está assistindo os tarefeiros encarnados, auxiliando-os a direcionar os recursos com mais objetividade.
Já a nossa pequena Beatriz, que era a menina que estava, né, num estado psíquico não muito bom, a Beatriz, em vários momentos da semana, recebeu auxílio enquanto o corpo dormia, para facilitar a compreensão do tema. Então, olha só que rede, né, gente? Que rede organizada de trabalho para fazer esse atendimento a essa criança. E aí a gente volta a um ponto que a gente tem falado aqui nos estudos, né? Que é essa conexão que tem que existir entre as diversas tarefas da casa espírita. Trazendo isso aqui para o plano material, né? No plano material, o ideal é que aconteça a mesma coisa, que exista essa conexão entre as diversas tarefas. Então, aquela criança está mais agitada, a gente percebe um comportamento diferenciado, uma tristeza, né? Faz um encaminhamento para o passe, vai conversar com a família, vai marcar um atendimento fraterno. Então, a espiritualidade trabalhando nessa abrangência, né? E como que nós também, né? Não só os evangelizadores, como que o trabalho da casa espírita, ele tem que estar sempre conectado com a espiritualidade, para conseguir perceber, né? A gente está falando de evangelizador diretamente. O evangelizador, nossa, a gente está na nossa sala de evangelização de infância, de mocidade, como que a gente tem que estar antenado, né? Para ter essa percepção, conhecer o seu evangelizando, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. A gente precisa conhecer o nosso evangelizando, saber o nome dele. Uma coisa que me incomoda muito é o evangelizador não saber o nome dos seus evangelizandos. Ah, é aquele menininho, né, de cabelinho assim, curto, ou aquele menino magrinho, né, aquela menina ficar adjetivando, né? Por que que a gente não se esforça para saber o nome das nossas crianças, dos nossos jovens? O nome, saber o nome é uma coisa importante, se aproximar, né, mais dele, da família. Isso vai facilitar essa conexão com a espiritualidade, e a gente receber essas inspirações, intuições, e poder realmente colaborar efetivamente na tarefa. Porque com o estudo desse livro, agora a gente está confirmando que realmente, enquanto a gente está aqui na Terra trabalhando, né, na nossa evangelização, a espiritualidade também está fazendo o trabalho dela. E aí, deixa eu só voltar a achar aqui. Então, o Lúcio, né, fala, o terreno está sendo devidamente tratado para a fase de plantio, né? Porque se há desequilíbrio, como o plantio vai ser eficaz, né? Como a evangelização vai ser eficaz se existe uma situação de desequilíbrio ali psíquico, né? E aí a Aninha pergunta: as outras crianças vinculadas a esta casa também são alvo de toda essa movimentação que percebemos em prol da pequena Beatriz? Né? E aí ele responde, o Lúcio: claro, todos os envolvidos na engrenagem desse trabalho são alcançados e cada um da maneira que necessita. Então não é um privilégio, não é um privilégio a Beatriz ter tido aquele atendimento. Ela era necessitada naquele momento. Mas todos envolvidos no trabalho. E aí a gente vê, né? Criança, a família da criança, nós evangelizadores com certeza também, todos que estamos nesse processo da evangelização, a gente vai ser atendido, né? Da maneira que necessita, muito interessante isso aqui, um atendimento individualizado, especializado. E aí o Lúcio coloca, né? Na maioria das vezes não percebemos sua gigantesca abrangência. Esquecemos que a evangelização se destina a espíritos que são individualidades, os quais são despertados sob a bênção de nosso Pai Celeste. Então, são individualidades, né? Espíritos que são individualidades. Por isso que cada um tem que ser observado, analisado, socorrido, né? Dentro das suas necessidades, como ele colocou mais acima, da maneira que cada um necessita. Né? O que Beatriz ali precisava, né? Não era a mesma coisa que o Joãozinho, de repente, estaria precisando. Então, é de uma beleza, né, gente? Quando a gente lê, a gente chega até a se emocionar. Não dá para a gente, caso a gente ainda esteja tendo algum tipo de desleixo na tarefa, são chamadinhas muito importantes, né? Não é algo para se ter desleixo ou para se fazer de qualquer maneira.
né? Existe uma engrenagem tão bonita por trás da evangelização. Eu hoje estava falando até com a amiga lá no Jonadá, que a gente estava saindo da reunião agora há pouco, eu falei, nossa, já tinha lido o livro, mas está tão bom o nosso estudo, porque a gente está abrindo a cabeça, porque ler é uma coisa, agora estudarmos juntos está sendo muito bom. E a gente perceber a grandeza e a beleza desse trabalho. Vamos lá. Do que a gente viu até agora, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, um comentário, ou alguma pergunta, ou algum relato pessoal, eu acho que é bacana, né? Disso que foi falado até agora, desse atendimento à criança, atendimento à família. Bora participar, pessoal. Ajuda quando vocês comentam, quando vocês perguntam, né, Mari? Nossa, é bom. E essa troca é maravilhosa, né, gente? Vamos abrir essas janelinhas e vamos nos colocar à vontade. A gente tem até uma companheira, a Sônia, que é de Minas, que ela também está no outro estudo que a gente faz na Revista Espírita. Então, fiquem todos à vontade. A troca é muito boa. Sim. Às vezes alguém Então, viu alguma coisa, algum ponto aqui que a gente não comentou, que achou interessante, e traz para a gente o comentário. Todo mundo quietinho. Então, vamos seguir. A Aninha vai se colocar. Adoro a Aninha, que ela é tão curiosa, né? Ela é o André Luiz aqui da evangelização. Pergunta tudo, quer saber de tudo. Ela vai perguntar, olha só a colocação que ela vai fazer agora. Não é uma pergunta, na verdade, ela vai fazer uma colocação. Acreditava que a atuação fosse generalizada, possibilitando resultados mais abrangentes no que diz respeito à coletividade. Achei isso aqui também bastante importante, gente. A Laís, acho que caiu, gente. Nossa, acreditava que a atuação fosse generalizada, possibilitando resultados mais abrangentes no que diz respeito à coletividade. Alguém gostaria de comentar essa frase do parágrafo? Ela imaginava que esse atendimento da espiritualidade, que a atuação da espiritualidade, eu entendi assim, fosse assim, igual para todo mundo. Tipo passe coletivo, né? E ela complementa, imaginando que pertencia ao lar, por exemplo, a responsabilidade do alcance específico, com resultados mais restritos no que diz respeito a cada caso em particular. Então, no caso aí da menina que tinha a problemática, né, a ser resolvida, na cabeça dela, ela achava que isso aí ficaria a cargo do lar, da família, mas sem intervenção da espiritualidade. Vocês entenderam assim também? Eu entendi assim também, Marta, que fosse uma coisa, tipo, não teria esse processo individualizado para cada um, que fosse uma coisa no geralzão, né? E que o problema de cada um fosse resolvido lá no seu núcleo familiar, né? Não fosse dentro da evangelização. Eu acho que ela ficou surpresa nesse sentido, É, né? Que ele logo abaixo ele vai falar que não há essa separação, né? Ele diz aí abaixo. isso. É. Interessante, né? Porque esse posicionamento dela, né? Se a gente, assim, a gente não estudando e não fazendo estudo desse livro, a gente vai lendo outras coisas, a gente também não fica muito, a gente fica muito assim, tipo, a nossa sala de evangelização, como se tudo fosse só ali, né? Como se só ali as coisas acontecessem. Aí isso aqui abre muito a nossa cabeça. Esse livro abre muito a nossa cabeça, quando é só ali.
A gente não pode se isolar dentro da nossa sala, né? Uhum. Existe uma conexão, tanto a nível espiritual quanto a nível material, né, entre os diversos setores, né, para que o Sim, trabalho possa fluir. e como você falou, né, essa conexão, né, como que é uma engrenagem, né, mesmo tão perfeita, né, de tantas etapas e de tantos envolvidos, né, que a gente É. realmente não tem noção, assim. Gente, a gente já está no capítulo 6, até agora a evangelização não começou. Hoje eu falei, meu Deus, a gente já vai para o capítulo 7 agora que vai começar a evangelização. Olha quanta coisa precede a evangelização, propriamente dita dentro da salinha, né, de evangelização, né? Aquilo que eu tenho sempre falado aqui também, às vezes a gente quer chegar assim em cima da hora, né, ir para a nossa sala, naquele corre-corre, quando não chega atrasado. Então, esse livro aqui, assim, é um puxãozinho de orelha que a gente está levando, né? Até numa postura de respeito ao trabalho da espiritualidade, de gratidão também. Tudo que acontece antes, até no capítulo 7 agora, que a gente já está há um tempão estudando, que vai começar a aulinha de evangelização. Quanta coisa aconteceu antes, gente, né? Oi, Adaísa, tá sem som. Abre. Aí caiu a minha internet, estou entrando por outro caminho. Eu percebi que você tinha caído. A gente está comentando agora, Adaís, o parágrafo seguinte, em que a Aninha fala para seu Lúcio que ela acreditava que a atuação fosse feita de maneira generalizada, né? Um atendimento coletivo, vamos dizer assim. E ela pensava também que esse atendimento mais específico pertencia ao lar, era uma coisa para ser resolvida dentro do lar, entre a própria família, né? E aí foi o que a Rafaela lembrou do parágrafo seguinte, que ele fala para ela: você está separando o inseparável. Eu até grifei essa frase no meu livro, gente. Você está separando o inseparável. Então, é aquilo que a gente também tem falado, né? A casa espírita e o trabalho a nível espiritual tem setores, né? Como na nossa casa a gente tem atendimento fraterno, passe, parará, atendimento espiritual, evangelização, né? Só que tá tudo conectado, tá tudo interligado. Então, a gente, como evangelizador, a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça. A gente não tá, né? Tem pessoas que falam assim, porque a minha sala de evangelização, tudo bem que a gente trabalha naquela sala para dizer que a sala é nossa, mas assim, como se o mundo fosse só ali dentro da salinha. E aqui está mostrando para a gente que é muito mais do que isso. A gente tem que estar sabendo, se não sabe, vamos procurar saber, né, quem está começando, né? Vamos nos informar, né? Quais são os setores que a casa tem, quais são as áreas, o que cada uma faz. A gente tem que estar sabendo disso daí. Senão a gente acaba ficando só ali dentro da nossa sala e como se não existisse mais nada. E com o estudo desse livro, a gente vê que tudo isso existe também a nível espiritual, né? Vários setores de trabalho a nível espiritual. Aí o Lúcio fala: a família é o núcleo de afinidades e necessidades a que o espírito está vinculado pela lei de evolução. Há uma grandiosa estrutura de realizações por partes de almas elevadas, um trabalho minucioso e belo para se reunir um grupo familiar, unindo seus membros por uma ou várias reencarnações. E aí ele fala com todas as letras, né? Uma grandiosa estrutura, né? E a gente pode ampliar, né, essa grandiosa estrutura não apenas para reunir esses grupos familiares. A gente sabe que isso acontece, né? Muitas vezes a gente passa por várias reencarnações junto ao mesmo grupo familiar, ou não. Mas eu gostei muito desse você estar separando o inseparável. Alguém gostaria de comentar mais um pouquinho essa frase? Por relacionar com nossa atividade na evangelização. Oi, tia Tânia. Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Boa Eu noite. estou lembrando justamente isso, né? Que de uns tempos para cá a gente tem atentado mais para essa questão da família, né? Do papel da família na evangelização na casa espírita, né? E
está se falando disso aí também, né? A família é o núcleo de afinidades e necessidades que o espírito está vinculado pela lei de evolução. Então, não se pode separar, né? Que faz parte da caminhada evolutiva daquele espírito que a gente está tentando evangelizar, né? Mas eu estou achando interessante, sabe o quê, Martinha, também, vocês todos aí. Estou achando interessante que também a nossa família também, né? Nós, enquanto espíritos, nós também que evangelizamos, né? Como há todo o envolvimento também no nosso trabalho, né? Que a gente não consegue separar as coisas, né? Eu estou falando isso porque eu estou passando por uma questão que está mexendo muito comigo e eu estou realmente me sentindo assim, envolvido por isso aí e de uma certa forma, está envolvendo meu trabalho também na evangelização, né? É interessante isso. É uma coisa que a gente também, não é só o evangelizando, não. A gente também não pode separar as coisas, né? Somos espíritos imortais, somos, né, tendo nossas vivências para ajudar na nossa evolução, a gente sabe disso, né? Que tudo que a gente está passando, está vivendo, é para ajudar na nossa evolução. Mas a gente tem sensibilidade, tem sentimentos, e aquela coisa toda que também influencia, né? Isso. É interessante observar isso também. A gente também está inserido nesse processo, né? Está inserido no É, processo. É evangelizador, criança ou jovem, casa espírita, família, né? Casa espírita nas suas e diversas áreas, está tudo interligado, né? Gostei muito dessa frase que você separar, né? Não é, a gente não pode separar o inseparável. Interessante isso inseparável, aqui. exatamente. Está tudo interligado. E a gente precisa desenvolver essa visão, né? Que a gente está desenvolvendo agora através do estudo. Né? A gente vê realmente, Uhum. né, gente, como que o estudo clareia a nossa mente, clareia a nossa visão e muda, né, percepções que a gente tem, que muitas vezes vão ser modificadas, né, através dessas leituras, desses estudos que a gente faz. Por isso que é necessário, né, são necessárias as capacitações contínuas, né, Adaís, na área da evangelização e nas outras áreas também da casa espírita, Verdade. porque a Eu gente fiquei aqui, vai... eu fiquei aqui pensando, né, ouvindo o que ele está colocando, que muitas vezes o trabalhador ele vai precisar ser auxiliado, porque muitas vezes tem umas frasezinhas que a gente precisa rever, tipo assim, o trabalho, vai para o trabalho que isso aí vai resolver. Mas, na verdade, muitas vezes, aquele trabalhador está passando por questões que ele precisa ser auxiliado dentro da própria É, casa, no acolhimento espiritual, ou até mesmo ele vai precisar de um auxílio de um profissional. Então, essa história, porque está na casa espírita, pega trabalho como se isso fosse uma coisa mágica para resolver todos os problemas, isso não é verdade, né? E eu acho que cada é, vez mais a gente tem ouvido isso dos estudiosos da doutrina, chamando a atenção. Cuide dos trabalhadores também, porque Perfeito, as é dores isso aí. são muito grandes, né? sim, Uma perfeito. pergunta, por favor, boa noite. Oi, Boa Miriam. noite. Boa noite. Eu posso dizer que eu estar evangelizando também faz parte do meu planejamento reencarnatório? Certamente, Miriam. A gente estava até conversando sobre isso segunda-feira, eu e a Daísa. Não estamos nessa tarefa por acaso.
né? Nenhum de nós está. Com certeza, no nosso planejamento, a gente programou isso também, ser evangelizador. Né, E- Sônia? só que levantando o dedinho. Eu quero dividir com vocês, né? Eu acho que todas as vezes que a gente lê um bom livro, a gente precisa dividir com os companheiros. Eu acabei de ler Pestalozzi, um livro de Walter de Oliveira, eu falei até com Marta. O livro é lindo, né? A história de Pestalozzi é emocionante. Eu sabia algumas coisas da história dele, mas o livro traz de uma forma romanceada a vida dele. E no final do livro, mas no final, o Walter Oliveira, ele vem fazendo umas colocações interessantíssimas em termos de planejamento espiritual no que tange à educação no planeta. Aí vem colocando esses grandes, né? Pestalozzi, Kardec. Lógico que ele não citou todos, né? Mas Rousseau, antes de Pestalozzi. E aí ele vai chegando para Eurípides Barçanufo, e aí ele vai falando das encarnações de espíritos, não só lá pela Europa, mas no Brasil, nos vários estados. E aí, gente, claro que nós, né, em condições menores, nós somos também dessa equipe de trabalhadores da educação. Aí eu até brinquei com o Marta e falei assim: olha, Eurípides, quando eu falo dele, eu já fico emocionada. Então, é claro que a gente está vinculado, seja no Sul, seja no Sudeste, Nordeste, Norte. Quantas pessoas a gente vai lembrando pelo Brasil afora que têm trazido contribuições enormes para o trabalho da evangelização? A gente pode lembrar aqui rapidinho os quatro, né? Lúcia Moisés, Cíntia Vieira, Cláudia Sandra Abreu, Borba. Sandra Borba. Olhem os pontos estratégicos, pessoal, que essas pessoas estão localizadas. Eurípides Barçanufo, no trabalho de Sacramento, né? E se você for vasculhando mais, você vai encontrar mais pessoas muito linkadas com a questão da educação. Então, quer dizer, não resta dúvida que na nossa programação reencarnatória está a evangelização, né? E quem puder, leia Pestalozzi, tá? Foi muito emocionante a leitura do livro. Obrigada, Dada. Vamos em frente. Aí, complementando vai acontecer agora uma pergunta, né, complementando essa questão dessa estrutura toda que existe, né, para reunir o grupo familiar, né, os membros do grupo familiar. E aí, mais uma pergunta da Ani. Qual é o objetivo? A evolução do ser. Cada um de nós contribui na evolução da coletividade, já que a lei é de amor. A escola, os parentes, os amigos são engrenagens desse sistema perfeito. A evangelização, que é mais um recurso que funciona no conjunto, guarda a missão do despertamento. Tente imaginar, minha filha, toda essa harmônica engrenagem funcionando como setores de um mesmo complexo de beleza, do qual percebemos apenas pequena parte. Então, eu grifei 3 coisas aqui no meu livro. Vocês grifaram alguma coisa nesse parágrafo? O que vocês acharam mais importante da fala do seu Lúcio? Qual o objetivo dessa programação toda, dessa estrutura toda? Eu marquei cada um de nós contribui na evolução da coletividade, já que a lei é de amor, né? Porque cada um fazendo um pouquinho, você traz, né, para um todo, né, para fazer a diferença, né? Eu marquei essa parte aí, né? E a gente faz parte desse todo, né? Isso, Rafa. A gente faz parte desse todo, como ele coloca aí na terceira linha, são essas engrenagens, né? Cada um é uma peça dessa grande engrenagem, né? Escola, parentes, amigos.
E aí coloca como um sistema perfeito. E aí vai colocar a Conectado. evangelização, né? É mais um recurso, né, nesse conjunto, guarda a missão. Isso aqui também, ó, eu grifei isso aqui no meu. A missão do despertamento. Então, esse é o papel, né? Dentro desse processo evolutivo, que é para todos nós, espíritos imortais, a evangelização vai ter esse papel, essa missão de despertamento das almas. Aí, né, aí a gente pode pensar, a gente está evangelizando as crianças, né, e os jovens, eles é que precisam ser despertados. Será que são só eles que precisam desse despertamento? Acho que não. Nós também, todos nós, né? Como Uhum. a gente não pode separar o inseparável, a missão do despertamento através da evangelização é para todos nós. Crianças, jovens, adultos, evangelizadores, né? Todos nós fazemos parte dessa engrenagem. Marta, mesmo porque a gente tem que estudar, né? E isso modifica muito o que a gente tem de bagagem, né? A gente vai sendo lapidado para poder evangelizar. Sim. A gente está evangelizando e se auto-evangelizando ao mesmo tempo, né, Miriam? Nesse processo que a gente fica do estudo, da elaboração do nosso material. Sim. E às vezes a demanda chega para a gente assim, de uma forma que você não tem para onde correr. Eu vou dar um exemplo que Dadá também percebeu lá na casa. Chegaram várias famílias com crianças com autismo, em alguns graus de autismo, né? E a gente teve que estudar, e a gente teve que se adaptar, né? E isso ajudou também fora da casa, porque onde eu trabalho tem jovens com autismo que eu não saberia como lidar com eles. Ah, que bacana. E falando nisso, já fazendo a propaganda, né, Marta? Vocês, eu não sei se tiveram tempo de ver a Ciranda da Evangelização. Os temas estão indo bem nessa direção das necessidades que as casas foram apresentando. Nós vamos ter algumas oficinas ligadas a transtornos e uma delas vai ser sobre autismo. É só depois vocês olharem no link de inscrição. Então, o seu Lúcio, ele vai finalizar essa fala dele, eu achei muito bonito também, né? Essa missão de despertamento, é uma harmônica engrenagem, e ele coloca assim, funcionando como setores de um mesmo, eu achei isso aqui tão bonito, complexo de beleza, do qual percebemos apenas pequena parte. E aí ela ficou assustada, meu Deus, né? Quer dizer, complexo de beleza, coisa bonita, né? Achei muito bonito isso daqui, essa colocação. Porque eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos sim. Eu acho, Martinha, que a vida nossa, seja em que setor for, é uma engrenagem. É um dependendo do outro, entendeu? Esse negócio de dizer, eu fiz, eu evangelizo, eu fiz assim para evangelização. Não, eu acho que assim, é o conjunto e um dependendo do outro, em todo o nosso setor da nossa vida, porque nós dependemos não só nessa parte do conhecimento aqui espírita, mas nós dependemos de quantas coisas para sobreviver. Quem escreveu o livro, imprimiu, quem preparou para nós hoje estarmos com ele aqui, não é? Então, essa parte eu concordo com você aí no final, entendeu? Toda essa harmônica engrenagem funcionando como setores de um mesmo complexo de beleza. Então, esse complexo de beleza
eu levo para isso aí, é o complexo da nossa vida. Não sei se vocês concordam, se eu falei errado, Concordo plenamente. entendeu? E esse livro, ele é muito esclarecedor, ele puxa, ele chama a atenção nossa para determinadas coisas, entendeu? Que às vezes a gente não percebe, e ele está aqui chamando a atenção nossa. Bem esclarecedor. Muito bom comentário, Glorinha. E aí ele finaliza, né, falando complexo de beleza, do qual percebemos apenas pequena parte. A gente não consegue ainda, né? Eu Alcançar. acredito alcançar tudo, mas eu, por exemplo, nós que estamos fazendo o estudo, com certeza, quando esse estudo acabar, a gente já vai conseguir enxergar muito mais coisas do que antes. Porque o estudo está nos levando a isso, como o Miriam falou, né? O estudo ele vai modificando, né, a nossa visão das coisas, a nossa compreensão das coisas. E aí ele volta a falar no caso da Beatriz, que é a menininha, né? Que estava passando por alguma situação difícil. E aí, olha só a questão do planejamento. Existe a programação de que um novo membro se agregue a esse grupo familiar. Então, o espírito, a gente entende aqui, sendo preparado para reencarnar nessa família da Beatriz. Todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para o êxito dos envolvidos. Porque também é bacana da gente relembrar, né? A gente reencarna para vencer as dificuldades, né? Para ser feliz, para vencer, né? Quer dizer, então, a gente subentende daqui que, com certeza, a vinda desse novo espírito, né, vai ajudar esse lar. Como a gente vê até nas nossas casas, né? Às vezes fica sabendo por causa de reunião mediúnica, né? Às vezes reencarna um espírito que vem para dar uma melhorada na família, né? Ele reencarna porque ele tem vínculo com algum daqueles componentes familiares, ele vai conseguir dar uma modificada ali naquela estrutura familiar para melhor. Muito bonito também isso, esse planejamento, né? Que olha para cada aspecto da engrenagem. Após certo tempo, observando novamente o suporte espiritual aos evangelizadores encarnados, argumentou, gente, nós temos um suporte espiritual, nós que somos evangelizadores. Então, lembrando lá do início do livro, né? Quando a gente começou a estudar, que a gente deve, desde o início da semana, já ir pensando na nossa aula, já ir buscando, já ir lendo sobre o tema, né? Aí sim a gente fica com direito a receber 100% desse suporte espiritual. Então, existe um suporte espiritual à nossa disposição. Mas não quer dizer que esse suporte vai se fazer presente se a gente não fez a nossa parte, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Então é tão bacana, né, Tia Tânia? Aí a gente tem as ideias, a gente está lá na nossa casa esse final de semana, tema do Evangelho, eu sou a luz do mundo, e tá aquele troca-troca de informações, troca-troca de sugestões, de leituras, todo mundo conectado, todo mundo animado. E aí, com certeza, a gente sente, né? Esse suporte espiritual está ali junto a gente, né? As coincidências, entre aspas, né? E uma achou uma coisa, mostra para a outra, eu também pensei nisso, eu também vi isso. E todo mundo se ajudando, então é muito bonito, gente. Você lembra que no início desse livro tem um parágrafo que eu falei na reunião nossa de estudo, que nós estávamos ali, nós entramos às 17 horas, mas 2 horas antes já tem os amigos espirituais ali preparando o ambiente para a gente fazer esse estudo. Está aqui no início logo desse livro. E eu acho todo nosso. Hoje mesmo nós estamos aqui, com certeza estamos tendo esse amparo para termos, assim, essa aprendizagem, essa troca que a gente está fazendo. A gente tem um encontro proveitoso, né? A gente vai de manhã, a gente pega, né? Lê com atenção, pensa, relê,
lembra de alguma coisa, vai aqui do ladinho do livro, anota, né? Quando chega aqui, a gente vai fazer essa troca tão gostosa. Então, pessoal, isso aqui é para a gente, né, não esquecer. Existe um suporte espiritual aos evangelizadores encarnados. A Aninha silenciou. Marta. Aí, oi. Aí ela vai fazer mais uma pergunta, né? Porque ela fala assim, após certo tempo, observando novamente o suporte espiritual aos evangelizadores encarnados, argumentou. Fico pensando, como os encarnados lidam com todas essas questões? Uai. Como os encarnados lidam com todas essas questões de intercâmbio com a nossa esfera? Quando dava as minhas aulinhas, não me recordo de ter sido orientada ou sensibilizada para esse contato, da maneira como vejo acontecer aqui. Aconteceu com ela o que acontecia com a gente também, né? Que a gente não sabia. A gente até percebia que a gente poderia receber algum tipo de ajuda, mas a gente não tinha esse depoimento que esse livro traz para a gente, dessa experiência né, em que ela dá esse depoimento próprio e com o auxílio do seu Lúcio Abreu, né, que existe, né? Existe um intercâmbio, assim como existe na reunião mediúnica, não é só na reunião mediúnica que existe o intercâmbio. Na evangelização também existe. E aí ele vai falar assim, a percepção dos encarnados é limitada e o processo é sempre gentil e harmônico. Não há violência nessas situações. Então somos nós, né? A nossa percepção realmente é limitada porque somos espíritos imperfeitos. E a gente muitas vezes está focado muito no campo material, em buscar as coisas materiais, buscar as leituras, buscar as atividades, mas sem olhar para esse outro lado, que é tão importante. Então, não seremos mais os mesmos quando acabar esse estudo. Não seremos mais os mesmos. E aí vem a complementação dele, muito importante também. O aproveitamento de nossos irmãos está condicionado ao preparo de cada um, esforço próprio, a lista é grande, boa vontade, confiança, responsabilidade, amor à tarefa e fé raciocinada. Olha só quanta coisa, gente. O aproveitamento, nosso aproveitamento como evangelizador está condicionado a tudo isso aqui. Ah, tenho muita boa vontade para evangelizar, mas só boa vontade não é suficiente, né? Tem esforço, tem confiança, responsabilidade. Olha quanta coisa importante. Amor à tarefa e fé raciocinada. Quanta coisa importante, né? Quem poderia comentar um pouquinho esse parágrafo? Esses itens que seu Lúcio relaciona aí, né, como condição para a gente ter um bom aproveitamento desse suporte espiritual. Eu vou falar da minha própria análise primeiro, a Miriam abriu. Fala, Miriam. Não, eu acho que a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Eu acho que tem que ter o comprometimento, né? Eu tenho essa dificuldade porque eu tenho, eu não sei o nome que se dá, mas eu tenho o hábito de começar as coisas e não terminar. E a evangelização me ajudou muito nisso, entendeu? Aí eu percebo que é uma conquista que eu tenho, mas que não fui sozinha. Eu tive essa ajuda, entendeu? Porque todas as vezes que eu tentei escapulir, acontecia alguma coisa que me trazia de volta. E isso acontece, não foi atrás, não, acontece agora, né? Eu estou tendo uma ocupação com o meu marido que não está me deixando fazer a evangelização de quarta-feira. Aí vira e mexe, aparece de sábado. Aí alguém vai e me chama para ir lá aos sábados. Então, eu percebo que, às vezes, eu tento escapulir, mas tem sempre alguém me cerceando para poder eu voltar para casa. Que bom, né? Eu fiquei analisando cada um desses itens, sabe? Acho que vale a pena a gente parar para analisar cada um desses itens que ele coloca, né? Como condições.
Eu hoje, sabe, Martim, mais uma vez lembrei da sua tia, Dona Ives, porque pessoa sábia que ensinou muita coisa, a gente. Então, antes de vir, a gente, né, lembra algum conhecimento que ela passou para a gente. Em uma determinada época lá, ela falou assim, numa das reuniões, acho, de estudo, não me lembro, mas tinha um grupo reunido. Eu me lembro que tinha um grupo reunido. Não sei se era reciclagem de evangelização ou se era um estudo da casa. Eu sei que ela falou assim: olha, vocês ficam querendo esperar aposentar para começar a trabalhar, vocês estão muito enganados. Aí eu estava falando com a Alice hoje, quando eu saí do grupo, dei carona ela. Eu falei assim: olha, tá vendo como é que Dona Isis tinha razão? Ó, aposentei. Se eu não tivesse trabalhado, né, quando eu era mais nova, aposentei. Aí vem problemas de doença, problemas de família, problemas não sei de quê, um monte de coisa que às vezes tira a gente, né, daquela coisa certinha que a gente tinha hábito, né? Que eu tinha hábito de todo final de semana estar lá sábado, domingo para evangelizar. Mas agora está um pouco diferente. Entendeu? Mas pelo menos, né, aproveitei aquela época. Então, isso aí eu estou passando a experiência, o conhecimento de Dona Ives e o que a experiência da minha vida me trouxe em relação a isso para os mais jovens. Então, aí, Rafaela e outros aí que não abriram a janelinha, mas deve ser mais jovem do que eu, né? Porque a gente é aproveitar o momento. Então, agora eu estou fazendo. Às vezes eu falo que eu estou dando o óbolo da viúva. Eu estou fazendo o que eu posso, né? Mas não desisti, não. Porque eu estou igual essa moça que falou aí, essa Miriam. Quando eu penso em desistir, alguém, né, tem um gancho lá que me puxa de volta, para eu não desistir. É por aí, entendeu? É isso. Mas é bem interessante. Ah, e falando aí desse parágrafo, o início do parágrafo eu achei bem interessante também, ó, a percepção dos encarnados é limitada, essa percepção dessa influenciação, né, espiritual no trabalho da gente. E o processo é sempre gentil e harmônico. Eu achei tão bonitinho isso. É gentil e harmônico, né? Não há violência nessas atuações. Achei legal. Respeita o nosso tempo, né? A Respeito. espiritualidade respeita o nosso tempo. Ela vai, continua fazendo o trabalho dela e a gente vai estar aqui, né? Muitas vezes a gente não está nessa conexão, mas eles seguem fazendo deles, né? Na Isso. certeza de que uma hora nós vamos despertar. Porque a hora que a gente adquirir todas essas condições, não precisa dizer todas, algumas dessas condições, né? Porque quantas vezes, por exemplo, a nossa confiança no trabalho que a gente está realizando, ela fica um pouco balançada, né? Às vezes, quando a gente pega alguma coisa que a gente tem um pouco mais de dificuldade, um tema que a gente está com mais dificuldade de conseguir desenvolver para preparar nosso material, né? Às vezes a pessoa, quarta-feira, ontem mesmo eu falei, gente, eu ainda estou assim, eu ainda estou lendo. Ontem, bem tarde, que eu falei com uma amiga evangelizadora também, com o Nilma, já acabou de falar, era meia-noite e pouca, eu estava já com a minha cabeça mais arrumada. Mas às vezes, perguntar para mim na quarta-feira, eu não estava com a ideia formada ainda na minha cabeça. Eu falei, gente, eu estou lendo. Terça-feira eu falei na reunião, eu estou lendo bastante sobre o assunto, embora são leituras para adulto, mas eu estou lendo bastante sobre o tema, porque eu com bastante informação na minha cabeça, isso é uma coisa muito minha. Eu acho que vai me ajudar a conseguir construir o que eu preciso construir para criança, que eu tenho que construir para maternal sábado e para segundo e terceiro domingo. Mas eu fico assim, com a cabeça cheia de coisa, você consegue. Aí ontem as coisas começaram a clarear mais, né, das atividades, de como conduzir. Porque quando a gente pega um tema mais abstrato, né, nosso tema do evangelho é Eu sou a luz do mundo, né? Para a criança muito pequena, como é que você vai transformar, dar concretude a isso, para que ele entenda? Para o adulto é fácil dizer, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, beleza, né? Para uma criança de terceiro ciclo, mais de maternal, as crianças do jardim de Tia Tânia, você tem que encontrar formas, né, de trazer, de que ela entenda
o que Jesus quis dizer com isso. E é extremamente abstrato, você tem que transformar em algo concreto, né? Mas aí as coisas vão vindo, né? Vem a ideia que a gente acha na internet de uma lanterna, de um ambiente escuro, e aí a gente vai construindo, né, o que a gente vai fazer. Mas é isso, né? É boa vontade, responsabilidade, tarefa, e essa confiança me chamou muita atenção. A confiança não pode nos faltar na nossa tarefa, porque às vezes a gente tem dificuldade. Há temas que são mais difíceis, né? Não, exigem um pouquinho mais de suor da gente. Confesso que esses temas evangélicos, né, que não são passagens puras, né? Esses temas que a gente está trabalhando, esse Eu Sou, esse ano, foram temas que tem que botar a mufa para funcionar, porque são extremamente abstratos, e aí você tem que transformar aquilo de uma maneira que a criança compreenda, principalmente os menorzinhos. E aí a gente vê, né, tem que ter confiança, né, acreditar nisso aqui, né, que existe um suporte espiritual. E se a gente está fazendo a nossa parte, né, as ideias vão vindo, né? Tia Tânia está construindo um negócio lá que é para tirar foto da criança, é uma lâmpada imensa e tem um buraquinho para a criança colocar a carinha. Será que vai sair? Para ela o protótipo mais tarde no Canva. Não, e as coisas vão acontecendo, né, gente? É. A outra comprou uma pulseirinha que brilha como luz, para dar para as crianças lá no sábado. Então, assim, é bonito ver esse trabalho de amor, né? Que a gente já está terminando aqui, já extrapolou até um pouquinho, que a gente possa sempre pedir a Jesus que nos sustente, que nos ampare, né? Que naqueles momentos que a gente tiver meio desanimado, que a gente ore, e que a gente persista no trabalho, né? Porque dificuldades a gente tem no trabalho profissional, tem na família e também no trabalho, né? No trabalho espiritual também vem as dificuldades para testar a nossa perseverança. Então, que a gente persevere sempre, que a gente não perca de vista Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, a nossa grande inspiração. Então, gente, boa noite para todos, né? Lembrando que a nossa ciranda, as inscrições começaram, vamos correr, vamos cirandar. E outra coisa, não pode ficar o dia inteiro, não tem problema, né? Tem marido, às vezes tem família, é complicado às vezes, né? Eu já tive ciranda que eu participei lá atrás, que eu ia, às vezes não podia ficar o dia todo, eu ia, vinha em casa correndo para ver almoço e tal de marido, depois voltava para lá. Então, assim, não tem a obrigatoriedade, né, Adaísa, de ficar lá o dia todo. Não pode ficar o dia Mas todo, que fica é uma parte bom, do dia. Que tem é uma bom, comida aquela gostosa, comida tem o tentadora. bate-papo, é sempre Comida. muito agradável estarmos Quem juntos. puder ficar o dia todo, maravilha. Quem não puder, qualquer que seja o motivo, vai numa parte do dia, Sim, mas sim. vai. Não deixa de ir. Marca a presença, né? Marca presença, porque vai ser muito. A programação está muito boa. Então, entra lá, clica no link, se inscreve. Vai se inscrevendo logo, não deixa para a última hora que a gente fica sem saber quantos tem, né, Rafa? A gente precisa Tem saber coisas que disso. dependem da quantidade de inscritos, né? De inscritos, materiais e tal. Então, vai lá, clica no link, se inscreve, divulguem nas suas casas espíritas, divulguem para o pessoal da evangelização, divulguem na reunião pública, E compareçam, né? Principalmente. Compareça. principalmente. É, Né? A Qualquer coisa, entre aproveitar em Ciranda, contato a com a Ciranda gente. está bem diversificada, com temas atuais, vocês vão ver lá, tudo bem dentro do que nós precisamos. Então, vamos divulgar. E uma coisa que a gente fala, pessoal, vamos olhar nos nossos grupos de estudo, no trabalho da mocidade, na própria palestra pública. Às vezes tem um companheiro ali que pode ser chamado para o trabalho. E a ciranda é uma oportunidade de capacitação, porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas como que eu vou fazer isso? Capacitação. Vai ter uma oficina, inclusive, que vai trabalhar aquele livro da Cláudia Abreu, quer dizer, do trabalho, né, da equipe organizadora lá, e que vai botar a mão na massa. Como seguir os passos propostos pelo livro para trabalhar os temas com criancinhas menores até a mocidade. E eu diria até o trabalho com a família também.
Agora, outro ponto que eu queria falar para vocês é que a gente já vinha conversando com a Denise Gondim sobre a questão do Setembro Amarelo. E Denise Gondim, ela me disse, né, há cerca de uns 20 dias atrás, ou até mais um pouco, que ela iria participar de um congresso sobre suicídio. E eu perguntei para ela se no retorno dela ela poderia conversar conosco sobre as pesquisas sobre esse assunto tão grave. Ela disse que sim. E essa semana eu voltei a falar com ela e ela se prontificou a estar conosco no dia 5/9, que é o dia do nosso estudo. A gente faria uma interrupção no nosso estudo para que a gente possa ter essa conversa, e a gente colocou com ela o tema prevenção e atenção ao suicídio. O que é possível? A Denise, ela é psicanalista e ela é membro da diretoria da ABEPS, desculpa, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Já existe uma linha que tem observado que no mês de setembro acontecem muitos suicídios. E esses estudiosos do assunto, eles têm algumas ideias diante dessa complexidade que é esse tema, e nós teremos essa oportunidade de estarmos conversando com ela, perguntando, tirando as nossas dúvidas, porque a valorização da vida é uma coisa muito importante para o nosso trabalho com crianças, jovens e famílias. Aí, o que vocês acharam? Porque eu não perguntei a vocês antes. Eu acho só com Marta que eu falei, né? O que vocês acharam dessa ideia de estarmos com essa estudiosa do assunto no dia 5? Boa. Todo mundo Também, gosta? perfeito. Maravilha. Então, Super pessoal, válido. no dia 5, vocês divulguem nas casas. A gente vai fazer uma divulgação bem forte para que a gente possa ter um número bom de pessoas. Vamos, então, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, Jesus, nosso Mestre, nosso companheiro de todas as nossas horas, que nos sustenta, que nos fortalece. Aqui estamos nós, agradecidos pela oportunidade do encontro, do estudo, da troca de ideias. Que possamos cada vez mais nos comprometer com esse trabalho de tanta relevância que é a evangelização. Que possamos, com o nosso comportamento, com a nossa sensibilidade, mexer com outros corações, para que nós possamos ter cada vez em nossas casas um número maior de trabalhadores nessa área. Fica com todos nós. Nossa gratidão à equipe que nos acompanha nesse trabalho. Que assim possa ser. Gente, uma boa noite para todos. Hoje a gente sentiu falta de alguns companheiros, né, que estão sempre conosco, hoje não puderam estar, mas dia 5 estaremos aqui de volta. Sim, se Deus Boa noite. quiser. Boa noite a Tchauzinho. todos. Todos, beijo. Beijo, Tchau, beijo. gente. Obrigada. Boa noite, tchau. Obrigadão.